3, 2, 1, no ar! Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, convidando você a vir conosco, tomar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, acompanharmos a história da igreja e através do passado, através da história, através da revelação do Senhor nas Escrituras, poder estarmos alinhados, poder estar alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, buscando santificação, buscando a orientação do Senhor em todo o tempo. Precisamos mais do que nunca disso, de orientação do Espírito Santo de Deus. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre este tema, Paulo e a Igreja em Jerusalém. Paulo terminou a sua terceira viagem missionária e ele vem trazer o seu relatório a Jerusalém. Aos irmãos, à igreja que se reúne ali, aos outros apóstolos que estiveram face a face com Jesus. E vamos ver como vai ser este encontro. Vamos ver o que vai acontecer com Paulo e a igreja em Jerusalém. Deixe o seu coração aberto para acompanhar a história, o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus no seu coração. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós vemos que a palavra de Deus, podemos dizer que a Bíblia não é um livro de histórias, mas é um livro de histórias. Não é um livro com proposta científica, mas é um livro científico. Não é um livro de poesias ou de arte literária, mas tem poesia e muita arte literária. A Bíblia não é um livro apenas de profecias, mostrando as coisas do futuro, do presente, mas também a Bíblia é um livro profético. Nós encontramos a Bíblia como esse livro completo, que através das suas histórias, através de seus personagens, fala conosco. Ou seja, Deus dirigiu a história, Deus dirigiu a sua igreja e Deus continua nos dirigindo dentro da sua vontade. Estamos neste momento da história no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo chega a Jerusalém. Olha o que está escrito em Atos 21, dos versículos 17 ao 19. Lemos assim: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Bem, aqui nós vemos Lucas contando a história. Lucas está registrando os Atos dos Apóstolos. Lucas está registrando a história da igreja e, ao registrar, ele também está participando dessa história. Você sabia que hoje eu e você estamos escrevendo história? A história da igreja? A história da igreja no tempo do fim? A história da igreja no seu último capítulo? A história da igreja com os sinais dos tempos acontecendo diante dos nossos olhos? Estamos escrevendo a história. E que lindo quando nós podemos escrever uma história de fé. Aqui diz que Lucas, assim como Paulo, a equipe que veio lá de Antioquia, chegaram a Jerusalém. Chegaram e no dia seguinte, Paulo foi junto com toda a equipe encontrar-se com os irmãos. E diz aqui, encontrar-se com Tiago, e ali todos os presbíteros se reuniram. Por que cita Tiago? Quem é esse Tiago? Tem Tiago, filho de Alfeu, tem Tiago, filho de Zebedeu, que eram dos 12 apóstolos, mas tem o Tiago, irmão de Jesus. Irmão, filho de Maria e José. Tem esse Tiago.
que se converte na ressurreição de Jesus. Jesus aparece para Tiago, seu irmão, e ele se converte. Então, é esse Tiago, irmão de Jesus, que está liderando a igreja. Ele está liderando os apóstolos, porque os apóstolos conheceram Jesus, caminharam com Jesus esses 3 anos e meio do ministério de Jesus. Mas o irmão, Tiago, acompanhou Jesus desde que nasceu, até Jesus ter os seus 30 anos e começar o seu ministério. Então, podemos dizer assim, num respeito, podemos dizer que de uma forma assim de honrar, Tiago está liderando a igreja em Jerusalém. Então vem para a reunião Tiago e os presbíteros e os pastores e os líderes da igreja se reúnem para ouvir Paulo. Ele então diz aqui o texto que ele o saudou, conversou e ele contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Paulo está trazendo aqui para os irmãos exatamente o que estava acontecendo em todas aquelas viagens. Como Paulo foi usado por Deus, Paulo e Silas, ali na prisão em Filipos, contando os milagres, os momentos tão preciosos que passaram juntos, contando como os gentios abriram o coração para se tornar cristãos. Como entenderam que Jesus é o Filho de Deus, como entenderam a obra da cruz, como entenderam que o Espírito Santo é que marca, que vem habitar em nós, é que faz de nós verdadeiramente cristãos. Porque ser um cristão não é simplesmente ter uma série de normas, como, por exemplo, o Sermão da Montanha, para seguirmos, mas ser cristão é nascer de novo, é ter uma experiência pessoal com Deus, é receber o toque do Espírito Santo e a visão sendo aberta para as verdades espirituais do Evangelho. Esta linda verdade de que Jesus, ali na cruz do Calvário, pagou um alto preço por nós, o preço da nossa salvação. Ele sofreu a nossa condenação. O sacrifício de Jesus foi vicário. Isso significa um sacrifício substitutivo. Sim, ele se entregou por nós, no nosso lugar. Então, Paulo conta como os gentios, como os pagãos, por onde eles passavam, entrando pela Ásia Menor, entrando ali, aquela separação que hoje temos, Ásia e Europa, entrando nas nações, pregaram o Evangelho. Paulo contou tudo como foi. Então, nós vamos ver que naquela reunião houve muita discussão, houve muitas palavras durante o depoimento de Paulo, a favor ou contra, e pensando como será. Porque a igreja sabia como Paulo era odiado. A igreja sabia, a igreja de Jerusalém sabia como os judeus que antes estavam do lado de Paulo, que o enviaram a Damasco para prender e para matar e para torturar os cristãos, eles agora estavam com ódio de Paulo, porque Paulo se tornou o grande pregador do Evangelho e um pregador dos gentios. Paulo estava levando a bandeira do cristianismo, invadindo as nações, e ele ia pregar nas sinagogas. Então, os judeus estavam sabendo desta mensagem, estavam sabendo desta estratégia de Paulo nas nações. Vamos ver então o que a igreja sugere, uma estratégia para agradar aos judeus cristãos. Porque mesmo dentro da igreja havia uma divisão. Aí você pergunta assim, será que é certo isso? Na igreja pode ter divisão? Na igreja pode ter pensamentos conflitantes? Gente, a igreja é como uma plantação.
a igreja é como uma lavoura. Na lavoura você tem a semente que acabou de ser semeada. Ela recebe a água, arrebenta a casquinha e começa a sair aquele caule tão delicado. Mas ela é ainda tão tenra, tão frágil, ela ainda não tem firmeza, ainda não lançou suas raízes, e então ela começa a crescer, tanto para cima quanto para dentro da terra. Então a plantinha vai crescendo, as raízes se aprofundam, já começa com as folhas, com as flores e depois vem os frutos. Então, na igreja nós temos todo tipo e todo estágio de cristãos. Aqueles que acabaram de nascer, que ainda são carnais, que ainda não aprofundaram as suas raízes na realidade do Evangelho e ainda são tão carnais, ainda têm egoísmo, inveja, ainda tem tanta coisa para ser tirada do coração. Então, lá na igreja de Jerusalém, havia os judaizantes, havia judeus que se converteram, porque nesse início aqui em Jerusalém, a igreja toda era de judeus. Aqueles que achavam que deviam guardar a lei, serem circuncidados, os cristãos, eram os judaizantes. E havia o grupo mais livre, o grupo que viu o que aconteceu com Pedro, como Deus disse que ele estava aceitando os gentios. Como o próprio Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios que se tornaram cristãos. Então, olha que estratégia a igreja de Jerusalém deu a Paulo para agradar aos judeus cristãos. Versículo 20 a 24 de Atos 21, nós lemos assim: ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Bem, esses irmãos disseram: olha, Paulo, tem muitos cristãos novos, muitos cristãos ainda carnais, muitos cristãos entre os judeus que ainda não compreendem claramente vinho novo em odres novos. Eles não compreendem que o Senhor veio fazer novas todas as coisas. É um novo testamento que o antigo serviu para revelar, para mostrar, para escrever a revelação do que aconteceria em Cristo Jesus. Mas eles estão sabendo que você está aí e tem uma conversa entre eles de que você está ensinando que não deve guardar a lei, deve se apostatar dos ensinos de Moisés, que quem é judeu não precisa guardar o sábado, não precisa circuncidar, e mostra que não é assim. Então deram uma ideia. Vamos fazer o seguinte: tem 4 homens aqui, 4 cristãos que fizeram voto. E os votos eram feitos e entregues no templo. E quando se entregar aquele voto, seja um voto de nazireu, um voto de santificação a Deus, um voto qualquer, seria entregue no templo. Então havia um ritual de raspar a cabeça, e de se mergulhar, de se banhar, de ser aceito, de entregar uma oferta pelo voto feito. Esses votos estão lá no livro de Levíticos. E Paulo disse: legal, eu também posso entregar o voto
E vamos fazer isso. Eu vou com esses 4 entregar a oferta, rapar a cabeça e vamos passar pelo ritual para que eles saibam que eu continuo sendo um judeu. Que eu, apesar de cristão, continuo cumprindo a lei e os rituais do templo. E assim Paulo foi fazer. Mas seria esta a direção de Deus? Será que isto iria livrar Paulo do que estava para acontecer? Muitas vezes nós vemos uma situação, nós enxergamos o que vai acontecer lá na frente e temos sugestões. Ah, faz assim, assim, assim. Ah, que tal? Mas não devemos nos esquecer que Deus é que sabe todas as coisas. Deus sabe o que vem pela frente. Nós, por exemplo, estamos vivendo no nosso país uma situação em que muitas conjecturas são feitas, muitos pensamentos. O que vai ser do nosso país? Que caminho vamos tomar? Como vai ser? O que eu devo fazer? O que nós devemos fazer é exatamente buscar o Senhor. O que eu e você temos de fazer é exatamente confiar no Senhor. É deixar que Deus nos guie, nos dirija, nos ponha nos lábios as suas palavras e no coração a sua vontade. Muitas vezes nós somos levados a fazer algumas estratégias humanas. Ah, e se a gente fizesse assim, 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 que tal? Mas nós sabemos que é Deus. Deus que é o Senhor da história, o Senhor de todas as coisas, o Senhor que nos ama e que cuida de nós. Essa estratégia, nós vamos ver que não vai livrar Paulo da prisão, porque Deus já havia falado com ele. Olha, Paulo, em Jerusalém te aguardam prisões, açoites, e você vai ser apresentado diante de reis, de imperadores. Não preocupe, eu estarei com você. Eu estou com você. Então, não são estratégias humanas. Às vezes você quer ganhar o seu marido para Cristo e pensa, ah, eu vou fazer assim, assim, assim. Ah, eu vou fazer assim para o meu filho, para que eu possa conquistar o meu filho de volta. Não é assim. É confiar no Senhor. É descansar no Senhor. Nós vamos ver que Paulo, ele vai acatar a orientação dos irmãos de Jerusalém. Será que vai dar certo? Olha o que está escrito em Atos, capítulo 21, os versículos 25 e 26. Nós lemos assim. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Bem, nesse texto que nós lemos, aqui claramente Tiago e os irmãos expuseram para Paulo aqueles dois lados da igreja. Às vezes a gente fica tão triste, a gente pensa, na igreja não pode ter separação, não pode ter partidos, não pode realmente, não deve realmente. Mas, como nós dissemos, tem níveis, tem cristãos ainda carnais. Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios. No final do capítulo 2, capítulo 3 da primeira carta, Paulo vai dizer, vocês são carnais, vocês são... olha, quando um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, Cristo está dividido? Vocês estão tomando leite, vocês são crianças em Cristo. A criança é egoísta. A criança, ela não tem maturidade. E nós temos muitos cristãos
criança na fé. Sim, sem maturidade. E às vezes formam partidos. E há pessoas que às vezes desviaram da fé, foram embora da igreja, abandonaram o Senhor porque ficaram escandalizados com os partidos dentro da igreja. Ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou desse lado, ah, eu quero desse jeito, ah, eu não aceito isso. Olha, cada um vai prestar contas a Deus. Deus quer que eu e você sejamos cristãos maduros, sejamos cristãos bem fundamentados no Senhor e na Sua palavra e que buscam santificação. Paulo ouve aquela explicação, aquela explanação de que na igreja tem os cristãos que se converteram vindo da idolatria, vindo do mundo, e aqueles cristãos velhos, judeus, que se converteram, mas ainda estão cheios de religiosidade, cheios de lei, cheios de coisinhas que ainda os prendem. Então, eles disseram, olha, quanto aos gentios que creram, nós já avisamos 4 coisas para se abster da carne sufocada, de tomar ou comer sangue, se abster da prostituição e das relações sexuais ilícitas, coisas sacrificadas aos ídolos. Então, eles já sabem o que fazer. Agora, então, Paulo, faz isso. Mostra que você está dentro da lei. Mostra que você cumpre a lei. Gente, nós precisamos andar cumprindo tudo diante de Deus. Porque se nós formos tentar agradar aos homens, nunca iremos agradar. Nunca, nunca. O próprio Deus, o Senhor Jesus aqui na terra, Ele não conseguiu agradar a todos. E Ele é Deus. E Ele fala a verdade. E Ele é justo. E Ele é puro. E Ele é o Senhor. Ele nunca conseguiu agradar a todos. Nem procurou. Nós também não conseguiremos. Se você quiser agradar a todos, você não vai conseguir. Então, Paulo seguiu aquela orientação, tudo bem, vamos tentar, vamos ver. Mas lá no fundo, Paulo sabia que não ia dar certo. Paulo sabia que havia um propósito, que ele estava ali em Jerusalém e que lhe esperavam açoites, prisão e possivelmente martírio. Na nossa vida, nós tomamos como lição para o nosso coração isto. Por mais estratégias humanas que tenhamos, assim como Sara disse para Abraão, olha, eu não posso te dar filhos, então tenha filhos pela minha escrava, por Agar. Agar, antes de ficar grávida, a sua patroa era tudo para ela. Mas na hora que ela engravidou, ela desprezou Sara. E Sara começou a sentir na pele o erro de estratégias humanas. Na história de Paulo, na história aqui de Paulo em Jerusalém, nós vamos ver que não vale a pena estratégias humanas, mas buscar o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença, como eu preciso de Ti, como eu preciso da Tua direção, como eu preciso da Tua orientação. Livra-me de buscar estratégias humanas, livra-me de fazer a minha vontade ou a vontade das pessoas ao meu redor e ajuda-me a fazer a Tua vontade, a glorificar o Teu nome com tudo que eu fizer. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e alegrar o Teu coração em todo o tempo.
Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. É entregar ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!